Luiz. Vamos ver como funciona o Flamengo com 3 zagueiros. Martinelli. Léo. Voltando com o Davi Luiz. Falta marcada para o Fluminense. Falta em Martinelli. Chegada de Eric Pulgar. Samuel Xavier. Voltando com o Nino. Manuel. Essa foi a zaga que fez muito sucesso no Fluminense. Ano passado o Manuel teve uma lesão no joelho, operou o joelho, abriu espaço. Fábio mandando para frente. Davi no peito. Léo voltando com o Davi Luiz. Mais um recuo agora para o goleiro Matheus Cunha, um goleiro jovem de 22 anos. Fabrício Bruno. Tocando na frente. Gerson começa o jogo mais pela direita, a posse de bola para o Fluminense. Luiz. Correge. Só para deixar claro qual é o protesto dos jogadores, é contra algumas tendências da regulamentação da Lei Geral do Esporte que fazem com que os jogadores tenham vínculos empregatícios com os clubes mais frágeis. As associações de jogadores têm reclamado muito disso e o protesto é a respeito disso. Sobra fica com Arias, tem 4 na marcação, mas o colombiano é muito habilidoso. Tenta passar no meio de 2, para no Fabrício Bruno. 3 minutos, primeiro tempo. Arrascaeta, Nino entra rasgando. Arias. Cano. Lima para trás. André. Trabalhando com Martinelli. Guga. Guga veio do Atlético Mineiro para o Fluminense. Martinelli é cria. André também. Nino. Promessa de um grande jogo. Transmissão especial em 4K para você, Samuel Xavier. Manuel. Tenta uma distribuição longa para o Lima aqui na frente. Vamos ver também a posição do Lima, né? Porque o Lima é um jogador versátil, pode jogar de segundo volante, eventualmente até numa ponta esquerda, aberto aqui na esquerda. A bola do Flamengo de Gerson. Martinelli cometendo falta, falta para o Flamengo, tá aí Klaus. Derrubado de Arrascaeta, 29 anos hoje. Mas uma dessas esticadas mais compridas, né, como foi o lançamento do Manuel para o Lima, é justamente para também mudar um pouquinho do que foi o primeiro jogo, né? O Flamengo sobe a marcação, acredita que o Fluminense não vai abrir mão do jogo curto por trás, e aí ele faz a bola mais longa, buscando um jogador mais à frente, mais adiantado. Falta do Davi Luiz, falta para o Fluminense. Em 17 jogos no Maracanã na temporada, o Fluminense ganhou 12, empatou 3 e perdeu apenas 2. Só perdeu para o Botafogo e para o Flamengo no Campeonato Carioca. O palco está montado, o palco está pronto para um grande jogo, para um grande espetáculo e provavelmente para muitas emoções. Reposição de Samuel Xavier. Tá o Lima agora pela direita. Flamengo 0, Fluminense também 0. Lima. Bola para o Fluminense. Lembrando sempre que em caso de empate hoje, com qualquer placar, teremos pênaltis. O Fluminense tenta acumular seus jogadores pela direita. O Arias está por lá, Lima por lá. Cano não marca há 4 jogos. O Fluminense não faz um gol há 4 jogos. Por enquanto, 0-0. Estamos apenas no início do jogão. Lima. Tenta o drible, passou na boa. Força uma jogada de linha de fundo. É tiro de meta para Matheus Cunha. Sport TV fez 2 horas de aquecimento aqui no Maracanã. Primeira hora com o Dandan. 2 horas de aquecimento. Tô com o Pedrinho, tô com o Lédio Carmona, com o Marcelo Correge, com o Eric Faria, com você ligadaço em todo o Brasil. O jogo já bombando. E mais equilibrado nesse início, hein, Luiz? O Fluminense dessa vez até devolve a marcação mais adiantada, mais forte do Flamengo. Agora você vê como é que o Fluminense pressiona a saída de bola do Flamengo. Como o Flamengo já começou pressionando a do Fluminense também. Pressiona e se dá bem. É um jogo mais equilibrado do que aquele primeiro. O Fluminense também está apresentando suas armas, está conseguindo equilibrar. É muito cedo ainda, mas está conseguindo devolver a marcação adiantada do Flamengo. Arias sai da grande área. Lima chamando o talento de Paulo Henrique Ganso. Tenta uma levantada para Samuel Xavier, que está dentro da grande área. Eric Pulgar tira. Está jogando Ayrton Lucas, ex-jogador do Fluminense, também jogador de seleção brasileira. Lima, sobra do Fluminense.
Arias, o cruzamento para o Cano. Tirando Wesley. Lateral para o Fluminense. Cano tem 24 gols no ano. Marcelo. Havia uma expectativa pela utilização do Marcelo. Marcelo acabou não vindo para o jogo. Sem condições, o Guga mais uma vez é o lateral esquerdo. André. Volta o lance com o Nino. É o pernambucano Nino. E até agora acontecendo tudo que o Sampaoli não queria, né? Que ele falou lá na entrevista no início da nossa transmissão. Você ficar sem a bola contra o Fluminense é sinônimo de sofrimento. Por isso que no primeiro jogo ele conseguiu pressionar lá em cima, conseguiu ter a bola. O Fluminense tem um mecanismo, movimentos muito organizados e envolve seus adversários. Muitas pessoas pensam como marcar o Fluminense lá em cima, lá embaixo. Mas o ideal é você tirar a bola do Fluminense. É o risco aí, Luiz. Martinelli. Com direito à emoção. Mas isso é incentivado e muito pelo Diniz. E eles se sentem tranquilos, né? A gente fica aqui com o coração acelerado, sempre uma expectativa de alguma coisa, mas eles estão treinados para isso. As torcidas gritam, cantam, fazem um duelo bonito no Maracanã. A Maracanã em festa com um grande clássico do futebol brasileiro, é a torcida rubro-negra. Na verdade ali, como Flamengo é o mandante, o Flamengo vendeu primeiro os dois lados de torcida mista. Então você viu ali predominantemente a torcida do Flamengo, mas havia torcedor do Fluminense também ali. O Fluminense tem a ala sul aqui do Maracanã apenas. Tá aí Gabigol. Arrascaeta batendo escanteio. Léo Pereira se posiciona. Davi Luiz também. Klaus avisa que não quer saber de agarra-agarra. Flamengo 0, Fluminense também 0. Arrasca. Chamando o Gerson de novo, de Arrascaeta. Com espaço para o cruzamento, bola fechada na segunda trave, bola longa demais. É tiro de meta para Fábio. Ô Luiz, a gente tem nesse duelo dos centroavantes, dos artilheiros, né? O Flamengo é a maior vítima do Cano com a camisa do Fluminense. 7 gols em 10 jogos, né? E o Fluminense é a maior vítima do Gabigol com a camisa do Flamengo. 10 gols em 21 jogos. Ou seja, a expectativa para você narrar gol aí, né, Luiz? Tomara. Aí você vendo o Fernando Diniz. Fiz uma pergunta pro Pedrinho, Lédio, ele não soube me responder. Como você é o cara do cardio, quantos quilômetros Sampaoli anda por jogo? Ah, não sei precisar não. Já tentei dar um palpite sobre a fumaça, já me dei mal, Luiz. Agora você quer que eu aposte nisso aí também? Não sei não, cara. Deve passar de uns 10 quilômetros por aí. Tá bom. Martinelli tentando o Cano, Léo. No peito, na grama, André pisa na bola. Sai jogando no meio de 3, perde a sobra de Martinelli, falta marcada. Luiz, eu percebi que você deu uma risada aí quando apareceu a cena do Fernando Diniz, já com o semblante preocupado. Ele tem falado com o Eduardo Barros, auxiliar dele, direto sobre o lado esquerdo do Flamengo. Algo na montagem do lado esquerdo do Flamengo surpreendeu a comissão técnica do Fluminense, que já está analisando isso com a parte da comissão que fica lá em cima no Maracanã. Manuel sai jogando por baixo, força um passe aqui pro André. Eric Pulgar. Wesley. Você ligado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Valendo uma vaga nas quartas. Tá aí Diniz. Flamengo e Fluminense se cruzaram nas oitavas. Resultado de sorteio, Fábio. Drible arriscado, Fábio aos 42 jogando com o pé. Com direito a fortes emoções. Samuel. Está jogando bem o Fluminense. André. De novo o Manuel. O Lima começou o jogo aberto na direita. Nino. Campeão olímpico está jogando. Voltando com o Manuel. André. Na fogueira. Manuel entrou rasgando. Jogada legal. Sobra do Flamengo com o garoto Wesley. Gabigol. Gerson ficou sentindo. Esse é Thiago Maia. Léo Pereira. Flamengo vem de 6 jogos de invencibilidade. Arrascaeta e Nino. E é posse de bola para o Fluminense. Ô Luiz, ele abre o Lima pelo lado direito para
brecar o Ayrton Lucas, o corredor do Ayrton Lucas, por Samuel Xavier não ficar órfão lá pelo lado direito. Então ele reforça, porque o Lima é um jogador com pulmão, com força, com energia. Ele consegue fazer a recomposição rápida e ainda chega à frente. É um jogador que trabalha muito taticamente com o time. Então deixa o Lima aberto lá para acompanhar o Ayrton Lucas. E o Arrascaeta cai por ali também, às vezes até o Gabigol. Então ele reforça o lado direito. Bola com o Martinelli aberto pela direita. Fluminense se livrou da marcação. Arias. Guga se apresentou pela esquerda. Martinelli na trombada. Cano. Daí para André. Tentou um toque aqui para o Guga. Sai do gol. Matheus Cunha. Você falou que o Fluminense conseguiu se livrar da marcação porque foi uma marcação que o Flamengo não levou igualdade numérica como no primeiro jogo. Aqui o Flamengo está com 3 zagueiros, mas na hora de subir a marcação deixou um zagueiro sobrando. Vai você, Luiz. Bola para o Wesley. Guga na frente, recuando com o Fábio. Goleiro do Fluminense chuta para frente de primeira. Categoria. Lima matou bonito, matou na boa. Chama Germán Cano. Arias. Vem pro mano a mano. Ele é muito forte no mano a mano, Arias. Mas chega a dobra de marcação em cima dele. Marcação chegou tripla. Pulgar tirou do Arias. Wesley. Ali faltou o Alexander ou o Marcelo para acompanhá-lo, entendeu? Não tem nenhum dos dois em campo, ele ficou sozinho. E a gente viu o Diniz falando, chamando o time do Fluminense para frente. A transição defensiva do Flamengo está muito mais rápida do que a transição ofensiva do Fluminense. O Fluminense consegue ganhar a bola, sair daquela pressão, vai para frente, mas aí vai com 1, 2 jogadores. E o Flamengo vem com superioridade, por isso que rouba a bola. Mas é um Flamengo que está tentando marcar lá em cima, mas com um pouquinho mais de dificuldade hoje. Como a gente falou, não está pressionando com igualdade numérica. E aí facilita a saída de trás do Fluminense. Essa é apenas a segunda vez que Flamengo e Fluminense se enfrentam na história da Copa do Brasil. O jogo passado foi o único jogo válido pela Copa do Brasil, o único confronto entre Flamengo e Fluminense. Matheus para frente. Por enquanto 0-0 no Maracanã, no peito. Lá vem Flamengo. Gerson tem a bola dominada e tem espaço. Wesley se apresenta na direita. Gabi pede cruzamento, Ayrton Lucas também. Wesley, Gerson fica torto aqui pela direita, tem que puxar para a esquerda que é a boa. Mas é um grande jogador, Gerson. Tenta um cruzamento, pega no Martinelli, sobra do Flamengo mais uma vez. Vem pro ataque Fabrício Bruno, Léo pediu um cruzamento, tem bola fechada, Manuel tira. Sobra na entrada da grande área, de novo é do Flamengo. Fabrício Bruno, Flamengo adianta seu time. Vem para cima do Fluminense. Davi Luiz bateu de fora, colocado. Ele bateu para a bola quicar na frente do Fábio. Mas o gramado tá legal. O Flamengo, quando ataca, o Fabrício Bruno vira uma espécie de lateral, ala ali pelo lado direito. Ele tem um bom cruzamento, né? O Flamengo já fez alguns gols importantes nesse ano. Contra o Botafogo, ele cruzou pro Léo Pereira, né? 2 vezes, né, Eric? Então ele é um jogador que se apresenta bem pelo lado direito e faz esse tipo de cruzamento. Uma bola relativamente baixa que os jogadores do Flamengo, no mínimo, dão uma casquinha ali pro meio da área. Enfim, é um ponto interessante, né? O Fabrício Bruno, quando o Flamengo ataca, ele vai à frente. Ganso, Arias, André, são 3 jogadores fundamentais, como o Pedrinho chama, na toqueira do Diniz. É, por isso precisa ter a bola, né? Até como característica física, né? São jogadores que fisicamente não tem muito combate na marcação, mas o André, o resto é qualidade pura, por isso que precisa passar mais tempo trabalhando a bola e fazendo o adversário correr do que correndo atrás do adversário. Tá aí o André, mais uma vez convocado para a seleção brasileira. Ganso, André, puxa para a entrada da grande área, bateu para o gol, a bola pega na marcação. Martinelli, Léo tirando para o Flamengo, não dominou a Arrascaeta, sobra do Fluminense mais uma vez. Germán Cano, Manuel, Nino. São 4 jogadores de seleção em campo, né? Nino, André, Ayrton, quer dizer, em campo não, no jogo, né? E o Pedro no banco, né, Luiz? Manuel. Por enquanto, Flamengo 0, Fluminense também 0. Todas as emoções da Copa do Brasil e ela tá bombando no Sport TV para todo o Brasil. Nino. André. Manuel. Temos 16 minutos. É um jogo mata-mata, é um jogo que envolve sempre muita tensão. Então os times, obviamente, estudando, no momento cauteloso, Manuel. Manuel, ano passado, teve um momento zagueiro artilheiro, né? Cano errou, a sobra do Fluminense com Ganso. Lima. Com a marcação do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas revelado pelo ABC de Natal.
Lima, Arias. Em caso de empate, vamos para pênaltis mais uma vez na Copa do Brasil. Ganso de prima. Sobra do Fluminense. Ayrton Lucas bobeou. Ganso. Samuel Xavier. Prende, toca na direita. Lima tentou o drible, o último toque foi do Léo Pereira. Diniz leva todo mundo para o setor da bola, né? Para ter superioridade numérica, facilitar a troca de passe, né? A tomada de decisão dos jogadores. E aí vai costurando, né? Como se fosse uma costura mesmo da vovozinha de casa, né? Vai passando a agulha para lá e para cá. É o jogo do Fluminense. Ele vai tocando curtinho, fazendo aquele trabalho de aproximação para envolver o Flamengo e chegar perto da área. Samuel. Flamengo 0, Fluminense 0. Mais uma posse de bola para o Fluminense. Tá ali um Ganso na reposição. Você viu o Pedro no banco e você viu o Ganso, tá vendo no Ganso. Ganso deixou a cobrança com o Samuel. Ganso e São Paulo não tiveram bons momentos juntos no Sevilha. O último toque foi do Lima. Posse de bola para o Flamengo. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Arias. Mais uma vez Lima trabalhando pela direita. O Fluminense acumula muitos jogadores de um lado do campo. A situação que envolve isso é que quando o Fluminense perde, ele fica vulnerável na defesa do outro lado, né? Esse é Guga. Chamando o talento de Ganso. Tem cruzamento na direção do Cano. Bom corte do Fabrício Bruno. De Arrascaeta. Está jogando com o Ayrton Lucas. Erra o passe. A bola é do Fluminense de André. Com calma, voltou com o Samuel. Você está entendendo bem de tática, hein, Luiz? Porque é isso mesmo. São Paulo está uma fera com Ayrton Lucas. Uma fera. É, porque já é a segunda que ele erra seguida, né? Vai que depois eu completo. Vai que depois você volta com a zoação. John Arias. Guga. De novo Arias no mano a mano. Ganso. Guga. Jogando mais uma vez na vaga do Marcelo. Guga. Arias. Jogo no intervalo. 1 para o São Paulo, 1 para o Sport. Teremos as duas últimas definições dos times que vão para as quartas de final. Completa aí, Dom Pedro. Como ele tem superioridade em um setor, no outro, obviamente, ele tem menos jogadores. Por isso que ele pressiona rápido e não deixa o Flamengo sair do setor onde ele está construindo o jogo. Senão o outro lado fica vazio e aí o adversário leva a vantagem. Os gols do Corinthians saíram basicamente assim. Sai da pressão de um lado, outro lado livre para jogar. Vem aí o primeiro cartão do jogo. Para Guga. E aí aquela sinalização. É a minha primeira falta. Amarelo para Guga, entrada dura. É, mas foi falta para amarelo. Ele perde o tempo da bola. O Wesley veio com tudo e ele faz a falta. Olha como é que ele abre a coxa do Wesley. Tá o Diniz. E há muito tempo não vi um ralado desses. Era muito normal na nossa época, né? Por causa dos gramados. E aí o curativo se chamava Maracanã. Porque ele tinha que botar um suporte mais... Você usou muitos Maracanãs? Muitos. Mas eu dava pouco carrinho. Eu usei algumas vezes só. Aí o jogador chileno Eric Pulgar. O Flamengo tenta no jogo aéreo. Por enquanto, muito estudo. Nenhuma chance para Flamengo e para Fluminense. 0 a 0 aqui no Maracanã. Cobrança de Arrascaeta. Davi perde o cruzamento. A bola vem por baixo. Parando no André. Outra sobra do Flamengo. Bola dividida, Davi Luiz vem atrás da bola, bateu pro gol, bateu pra fora. Davi Luiz! No primeiro grande momento do Flamengo. No primeiro real momento de emoção, Neuza já dava impedimento. Vamos ver. Tava na frente. É uma grande assistente a Neuza, hein, Lédio? Tava um pouquinho na frente. Dificilmente ela erra, né? E acertou mais uma vez. Tava um pouquinho à frente do Davi. Mas, de toda maneira, foi o lance mais importante do jogo até agora. Mais agudo, estava impedido. Mas uma bola espirrada. Você vê que o jogo concede poucas chances aos dois times. A marcação é muito forte. Ninguém criou até agora. O Fluminense consegue se estabelecer mais em campo com sua estratégia. Fica com a posse, roda, volta com a bola. E o Flamengo não consegue devolver a marcação do primeiro jogo. Agora até tenta em alguns momentos, mas não consegue ser regular naquela marcação. E o Fluminense é regular no seu jogo, na posse de bola. Ganso bateu com Arias. Esse é Samuel Xavier.
Tem lançamento na frente, é pro Cano, bateu pro gol de primeira, pra fora. Sobe a bandeira, esse é o protocolo. Ele tem que esperar a finalização. Alex Zhang marcando o impedimento, deixa um pouquinho mais ajustado o tronco do Cano para frente. Mas a saída de trás foi alguma coisa bem diferente. Né? Não, estava tudo organizado, eles feito uma ciranda, né? Eles vão trocando de setor e aí gera o espaço, o Ganso vai lá bater para achar o Arias no corredor central para quebrar essa primeira marcação e achar espaço nas costas. Luiz, por falar no Ganso, numa bola um pouco antes daquela última chance que o Flamengo teve, em que o Davi Luiz estava impedido, logo depois ele foi na direção do Fábio, pedir para o Fábio esticar a bola nele, na quina aqui da linha que divide o gramado com a linha lateral, para ele receber quando tiver sob pressão do ataque do Flamengo. A defesa do Flamengo, a defesa do Fluminense sob pressão por parte do ataque do Flamengo, né? Uma saída ali dessa pressão do Flamengo. O Ganso pedindo. Matheus Cunha deu uma espirrada no taco no chute anterior. Davi Luiz toca uma bola longa na frente, está mais para o Samuel. Daí para Fábio. Fábio tá confiante, Fábio tá cheio de moral. Tá o goleiro Fábio, ex-jogador do Cruzeiro, ex-jogador do Vasco. E falando no Davi Luiz completou no jogo contra o Cruzeiro aquela meta de renovação automática, né? O time do Fluminense está reclamando dos gandulas. Hoje os gandulas são do Flamengo. O gesto que o Diniz fez para o quarto árbitro, deu para eu ver daqui, é de que ele tem que pôr a bola no chão e não dar a bola nas mãos do cobrador do Flamengo. No Sport TV você não perde nenhum detalhe. Que aquecimento, hein? Aliás, durante o dia inteiro, uma programação muito especial, falando muito de Fla-Flu. Nino, daí com Fábio. Fábio está jogando no alto com o Guga. Martinelli, revelado pelo Fluminense, acabou errando o Martinelli. Martinelli se lesionou, perdeu a posição para o Alexander, que se lesionou e perdeu a posição de novo para o Martinelli. Arias, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, mas está muito solitário aqui. De novo, agora eram três em cima dele e ninguém encosta nele. Nesse ponto, o Fluminense não consegue ser o mesmo time. Aí o Alexander, volto a dizer, faz muita falta, o Marcelo faz muita falta. Ninguém encosta. Então o caminho pelo lado do Arias é muito mais difícil hoje. O Led sem falar no Keno, né? Que é o cara que normalmente joga aberto pela esquerda. Ainda tem o Keno. É outro ponto. Ganso. Martinelli. Samuel pediu. Cano. Tem Samuel na direita. Cano acreditou de fora. Bateu pro gol. Escanteio. Matheus Cunha cedendo escanteio na bomba de Germán Cano. Primeira finalização do Fluminense. Vamos ver por esse ângulo em 4K. Bola dá uma trajetória que sai um pouco para a esquerda. O Matheus Cunha faz até o gesto com a mão, né? Como ela vem variando. É escanteio para o Fluminense, cobrança para o Nino. Tirou de Arrascaeta. André. Vem para o jogo Fluminense com o garoto André. Primeiro tempo, 25 minutos. Em caso de empate, pênaltis. André. Guga. Lateral trabalha pelo meio, acelera. Samuel. Fluminense coloca os dois laterais juntos. Guga e Samuel. Nesse momento foi circunstancial, Luiz, que a bola veio de um escanteio. O Guga já estava ali por dentro, né? Era o último homem aqui na linha. Acabou que ele recebeu a bola, se apresentou. E aí foi construir a jogada do lado direito. Martinelli. Lédio, tem um time melhor em campo nesse momento? Não, eu acho que o Fluminense consegue estabelecer melhor a sua proposta, mas o jogo está equilibrado. O Flamengo não repete o início, a marcação forte do primeiro jogo. E deixou o Fluminense ter a posse, que é o jogo do Fluminense. Mas o jogo está igual, O Fluminense recupera a posse de bola com o Lima. Samuel. Flamengo 0, Fluminense 0, esse é Nino. Martinelli. Samuel Xavier. Maracanã tá bonito, tá cheio, colorido. Honrando as tradições, as cores do Fla-Flu. Lima. Martinelli pediu, a bola passa por Arias.
Lima. Dribla. Arias. Samuel. De novo, John Arias. Cruzamento, beleza de bola para o Martinelli. O Fluminense tem mais no escanteio. É escanteio Fluminense, a toqueira funcionando pela direita. É um jogo de poucas finalizações, mas de controle do Fluminense, né? E você ter a bola também é uma forma de você se defender, porque você tira a possibilidade de um time qualificado como o Flamengo chegar e finalizar como finalizou muito no primeiro jogo. Diniz está tentando encaixar bem seus movimentos. O Flamengo, quando desce a marcação, desce e dificulta aqui no último terço, por isso também o Fluminense não está conseguindo finalizar e acabar a jogada. Ganso batendo escanteio. É a Copa do Brasil valendo uma vaga nas quartas. Por enquanto 0-0. Jogo tenso, jogo animado, jogo bombando no Maracanã. Marcação em cima do Cano. Nino na entrada da pequena área, Manuel um pouco atrás dele. A cobrança vem aberta, o toque do Nino de cabeça. Cano! Subiu! Subiu! Bate para fora o argentino. Numa jogada conhecida do Fluminense. Nino faz o desvio, veja, Nino, condição legal, Eric Pulgar dava condição. Luiz, tudo isso aí é conhecido, mas sempre dá certo, né? E o Flamengo permitiu o desvio do Nino e o Cano sempre bem colocado por trás da defesa, né? Na segunda trave, né? E ninguém marcava. Todo mundo olhou para a bola e o Cano se movimentou facilmente para a segunda trave para concluir. Concluiu mal, ele está ansioso para sair da seca. Bateu mal, ele tinha condição de fazer a bola chegar pelo menos ao gol. Mas o Fluminense vai se impondo, já beira os 70% de posse de bola. André. Arias, usa o corpo, faz a proteção, ganha a dividida, sobra do André. Flamengo 0, Fluminense também 0, Manuel. Guga. Chamando André. Agora o Fluminense acumula jogadores na esquerda, André. O volante tem muita habilidade, caiu, brigou. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Claro, vem pra Claro e faz seu multi. O Flamengo não consegue repor a bola. Wesley. Chamando o Fabrício Bruno. Cano. Voou copo para todo lado. Fica sentindo o argentino. 35 anos tem Cano. Acho que sem querer o Fabrício foi dar o chute, pegou nele, né? No abdômen do... Vamos ver? Pegou. O Lédio trouxe um dado importante, quase 70% de posse de bola, Luiz. Além do desgaste físico que o Flamengo está tendo de correr atrás do Fluminense, é o desgaste mental, né? Porque também o meio-campo do Flamengo é um meio-campo de qualidade, que também precisa ter a bola. A gente está falando de Arrascaeta, de Gerson, de Thiago Maia, de Pulgar, que são jogadores que não têm característica de marcação. Passar o tempo inteiro balançando de um lado para o outro é sofrimento. Temos 30 minutos. Nino. Ô Luiz, o torcedor do Flamengo deve estar se perguntando, mas por que um jogo tão diferente do outro se é praticamente o mesmo time? E é mesmo, só tem uma diferença. Naquele dia jogou o Everton Ribeiro e não o Davi Luiz. Davi Luiz tirando para o Flamengo. Tentando Ayrton Lucas com Samuel Xavier. Ayrton manda para frente. E a bola para o Fluminense. Em relação a isso que o Eric trouxe, Lédio, esses 3 zagueiros do Flamengo podem ser determinantes para essa diferença no jogo? Até sobra os jogadores do Fluminense, né? O time fica um pouco mais sem criação. O Everton Ribeiro é um jogador que obriga o Fluminense a vigiar mais, a ter mais cuidado defensivo. Perdão, o Fluminense está usado hoje, hein? Tá arriscando muito com o Fábio, hein? O Fábio é um jogador que evoluiu, um goleiro experiente que evoluiu com os pés, mas o Fluminense está arriscando muito. Toda hora a bola com o Fábio. E 2, 3 em cima dele, ele até agora está tirando nota 10. Mas, cara, é muito risco, hein? Que quando dá a bola para o André na área, é diferente. É um jogador que conhece, sai jogando. O Fábio está sendo testado nesse primeiro tempo, já foi umas 5 ou 6 vezes. E ele está conseguindo dar conta. Mas se perguntar para ele prefere que a bola não chegue para ele. Tentativa de Martinelli. Samuel raspa de cabeça. Ayrton Lucas acredita, ganha para o Flamengo, faz o cruzamento que para no Nino. Ganso.
Tropeçou, caiu, perdeu, se enrolou. Bola para o Flamengo. É escanteio rubro-negro. 0 Flamengo, 0 Fluminense. Jogo bombando em todo o Brasil. Cobrança rápida na direção do Fabrício Bruno. Manuel e outro escanteio para o Flamengo. A gente tem visto muitas cobranças rápidas justamente para não dar a defesa se organizar. Pega a bola, bate rápido para alguém entrar e cabecear. Gabigol batendo escanteio na primeira trave. Gerson para cima. Gabigol, beleza de bola. Léo Pereira, cortou na boa, ele é canhoto, tem cruzamento. Toque de cabeça, Martinelli para frente. Sequência do Flamengo, a bola fica com Gerson. Mais um cruzamento. Toque do Fabrício Bruno, cabeçada pro gol. Gol! É do Flamengo! Arrascaeta! É o primeiro do jogo. É do aniversariante. Parabéns pra você, Arrascaeta, festejando com toda a torcida do Flamengo. Fabrício Bruno, Arrascaeta, no ângulo do Fábio. É o gol rubro-negro. Arrascaeta. 1 pro Flamengo, 0 pro Fluminense. Nenhuma chance pro goleiro tricolor. Sai pra festa, Arrasca. Flamengo na frente, com coraçãozinho. 1 Flamengo, 0 Fluminense. A galera vai à loucura. Pedrinho. O único momento que o Flamengo consegue amassar, né, o Fluminense no bom sentido, durante 2 minutos, através de uma bola parada, pegando a segunda bola, com jogadores no rebote, que foi o que aconteceu no primeiro jogo. O Fluminense, para mim, era melhor na partida, controlando as ações, mesmo sem grandes alternativas de gol. E numa bola parada, o Gerson jogando pela direita hoje, em cima do Guga, perna boa para fazer aquela fatiada no segundo pau, muda agora completamente a característica do jogo. Fluminense quer uma resposta com o John Arias. Tirando o Léo Pereira. 1-0 Flamengo, Nino pra frente. Vale a vaga nas quartas, vale muita grana. Vale eliminar um rival, vale muita coisa aqui no Maracanã. Clédio, Flamengo na frente. Flamengo na frente. É muito forte o Flamengo com os zagueiros quando eles vão à frente. Você viu, o Davi Luiz estava impedido naquela bola, mas apareceu para tentar fazer o gol. A gente já falava que o Fabrício Bruno aparecia como lateral direito. Agora ele apareceu no meio da área, mais perto da segunda trave, para cabecear. Ser decisivo. O Léo Pereira já foi decisivo em outros jogos. E aí a cabeçada, segunda cabeçada da Arrascaeta de Manuel, né? A bola sem muita velocidade, mas pegando o Fábio no contrapé. O Fábio nem se mexeu, né? No primeiro Fla-Flu, né, Luiz? Você vai lembrar, o Arrascaeta teve uma chance parecida no segundo tempo, né? Uma bola escorada no segundo pau para ele e ele cabeceou para fora. Eric, aparentemente uma bola mais fácil, inclusive, né? Tava mais perto, essa tava mais difícil. Arrasca, Flamengo na frente. 1 pro Flamengo, 0 pro Fluminense. Esse é Lima. Para botar um molho no jogo, para trazer ainda mais emoção para esse super Fla-Flu. Tentativa com o Cano, Davi Luiz. Chega na frente do argentino, Davi Luiz voltando com o Matheus Cunha. 35 primeiro tempo no Maracanã. Tem muito jogo pela frente. A partida ainda promete muito. Thiago para frente, Flamengo quer o segundo gol com o Gabi, Manuel. Nino. Bola volta no Fábio. Com o resultado, o Flamengo vai se classificando para as quartas. Está jogando o Nino. Dando a informação que o Eric trouxe sobre os 3 zagueiros e com o Everton Ribeiro, a intenção do Sampaoli era com os 3 zagueiros esticar os 2 laterais, botar muita gente na última linha, amassar o Fluminense. Isso não aconteceu. O Fluminense era melhor na partida, mas o Flamengo chegou ao gol através de uma bola parada. Esse é Lima. Arias pediu na esquerda. Guga. Martinelli. Arias, jogador da seleção colombiana, voltou curto. Já havia impedimento. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Novo Peugeot 208 Road Trip. Venha fazer um test drive. Flamengo na frente. Lembrando sempre o placar do primeiro jogo, 0-0. Manuel.
André. Esse é Eric Pulgar, tendo muito mais espaço com o Sampaoli. Fabrício Bruno voltando com o Matheus Cunha. Lá vem Gerson, ganhou. Bota na frente, tenta um drible. Gerson pede um toque de mão do Manuel. Mão do Manuel, cartão amarelo, falta. Falta na entrada da grande área, o sempre irritado Samuel Xavier botando uma pilha ali no Klaus. Pode ser um grande momento para o Flamengo na bola parada. Toque de mão de Manuel, amarelo para ele. Estamos vendo. Gerson, cabeça. Lá vem Manuel. Mão na bola do Manuel. Mão esquerda na bola. Diniz tinha ficado na dúvida aqui, perguntando para o banco de reservas o que ele deu, falta ou pênalti? Falta. Fora da grande área, falta. Marcelo Correa, Eric Faria no gramado. Tá tenso, tá preocupado o Fernando Diniz. Tá o pensativo, tá o zen Fernando Diniz nesse momento. Olhos fechados, pensativo, analisando o que fazer. O Flamengo tá na frente e o Flamengo tem um grande momento nessa cobrança de falta. 1-0 Flamengo, gol de Arrascaeta. Ô Luiz, fala, Eric. Quem acompanha os treinos do Flamengo diz que o Eric Pulgar é um ótimo cobrador de faltas. Tem um aproveitamento assim muito acima da média nos treinamentos. Aqui ele é um jogador muito tímido, então assim, na hora do jogo poucos deixam ele cobrar, mas me parece que ele tá ali entre aqueles inúmeros candidatos ali, né? Tá lá. Tá, mas o Davi Luiz acaba de pegar a bola. Vamos ver quem bate. Léo Pereira, Gabigol, Eric Pulgar, Davi Luiz. Expectativa gigante nesse momento no Maracanã. Falta para o Flamengo. Preocupação para o Fábio. A cerca de 2 passos da grande área. Um grande momento rubro-negro. A torcida joga com o Flamengo. A partida está parada já há 2 minutos. Aí você vendo a formação de barreira do Fluminense. Vamos ver quem bate. Arrasca. Davi Luiz, Léo Pereira, Eric Pulgar. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Fábio está quase no meio do gol. Quase no meio do gol. Arrascaeta na barreira, tem desvio. Bateu Arrasca, não bateu Pulgar, Eric. Bate quem tem nome, né? Quem tem mais moral e é o aniversariante do dia. Mas assim, a gente não acompanha os treinos, né? O que a gente consegue coletar de informações é que realmente ele tem essa qualidade na batida, o Eric Pulgar. Mas a bola passou pela barreira, pegou no Lima. Pegou no Lima e estava fora da barreira. Passamos os 40. Thiago Maia. Chamando o Gabi. De novo Thiago Maia. Cruzamento, Pulgar subiu, olha a sobra. Na entrada da pequena área, Fábio faz a defesa no chute do Léo Pereira. Bola fica com o goleiro do Fluminense. Tenta uma reposição veloz, não consegue. Arrascaeta. Ayrton Lucas. Segue o lance. Mas foi o segundo escanteio ali de jogada ensaiada, né? Com 3 jogadores do Flamengo e o Fluminense com 2, todo mundo dentro da área, facilita que haja o trabalho pelo lado para o cruzamento sair. Nino. Você ligadaço na Copa do Brasil. O jogo tende a melhorar. O Fluminense precisa de um empate pelo menos para levar para os pênaltis. O Flamengo vai vencendo. Guga. Cano. Martinelli. O Flamengo vai ampliando a sua invencibilidade. Vai chegando a 7 jogos sem perder. Vai chegando a 4ª vitória nessa sequência. Martinelli. Passa pelo Ayrton Lucas. Chama o talento de Arias. Driblou. Lima. Arias. Com a marcação do Léo Pereira. Tem cruzamento na direção do Guga. Bola tranquila para Matheus Cunha. Usando pouca gente na área, né? O Fluminense trabalha a bola até a intermediária e quando chega na linha de fundo, só o Cano, o Arias entra às vezes, aí você não tem quantidade de jogadores para dificultar ali. O Flamengo chega ao gol e fica um pouquinho mais confortável no jogo, né? Agora o Diniz inverteu o Arias, né? Botou o Arias lá pela direita. Ele estava jogando boa parte do primeiro tempo pelo lado esquerdo, agora ele foi lá pelo lado direito. Vamos ver se ele vai ficar por lá mesmo. Se foi uma inversão ou se também foi circunstancial. Ayrton Lucas.
Convocado pelo Ramon para a seleção brasileira. Encara. Parte para cima do Samuel. Samuel por baixo. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco Consórcios, conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Lédio Carmona, você e Pedrinho falavam que no momento do gol, o Fluminense estaria melhor. O que o gol do Flamengo representou no jogo? Há uma mudança de panorama? Não, baixa aquela insegurança no Fluminense, o que é normal, mas é normal, pela circunstância do jogo. Mas o Fluminense não estava mal no jogo. Agora ele está tentando. A questão do Fluminense é ele achar o jogo dele por completo. Ele tem a posse de bola, mas ele não tem contundência. Ele teve aquela finalização do Cano, que o Matheus Cunha pegou, depois aquela bola do Cano também na segunda trave, que ele bateu por cima. Mas é pouco para a produção ofensiva que o Fluminense normalmente apresenta. Mas que não vem apresentando, né, Neto? Até que não faz gols há 4 jogos. Mas hoje já teve pelo menos a posse de bola, a imposição do jogo. Agora o cartão amarelo para o Davi Luiz. Primeiro para o jogador do Flamengo. Exatamente. Primeiro para o Flamengo, já teve 2 para o Fluminense. Mas o Fluminense tem que ter um pouco mais de aproximação. Agora vai o Aras pro lado direito. E o lado esquerdo fica sem ninguém, que o Guga não passa. O Guga se apresenta pouco para o lado ofensivo. Então são esses ajustes que o Diniz vai ter que fazer. Entendeu? Ele tem a posse de bola, mas não está sendo suficiente. Ele estava conseguindo até afastar o Flamengo da área, mas ser contundente ofensivamente, não. Então ele vai ter que fazer alguns ajustes finos aí para o segundo tempo. Samuel Xavier. São os instantes finais do primeiro tempo aqui no Maracanã. Nino passa pelo Gabi. Falta do Gabriel. O Fluminense levava vantagem, o Lima não curtiu. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Martinelli perde a bola. Arrascaeta. Eric Pulgar. Gira, perde para o Ganso. Fabrício Bruno vem no gás. Esse é Ayrton Lucas. 44 o primeiro tempo. Thiago Maia voltando. Davi Luiz. Fabrício Bruno, bola na fogueira. Tira do jeito que dá o Fabrício. O torcedor do Flamengo não gostou, não. Olha a pequena torcedora ali no ombro do pai. Esse é o clima que a gente quer ver sempre aqui no Maracanã. Famílias. Flamengo 0 Fluminense. Vai subir a placa, já subiu. Mais 2. Isso. Tá econômico, hein? Só na falta foram 2. Rafael Claus prometendo o jogo até 47. Ganso. Boa bola para o Guga na esquerda. Ele vem para o meio, tem cruzamento na direção do Cano, bola bem fácil para Matheus Cunha. Aí a gente lembra do Marcelo, né? Não pela... Ou do Alexandre. Não pela qualidade do Guga, né? Isso é porque é um lateral que está jogando invertido, já fez essa função. Mas a gente está falando de um jogador que tem um potencial técnico que é o Marcelo absurdo. O lado esquerdo do Fluminense hoje é frágil, por isso ele está jogando mais do outro lado, né? É natural que você vá capengando para lá, porque lá vai desenrolar melhor o teu jogo. E aí a gente está falando de Keno, né? De Alexander e de Marcelo, que os 3 aqui pelo lado esquerdo já ia equilibrar mais as ações. Manuel, 2 horas de aquecimento aqui do Maracanã, 4K, uma imagem poderosa, linda para você. Esse é o Fla-Flu, Flamengo vencendo por 1-0. São os últimos movimentos do primeiro tempo, falta do Gabi. Manuel fica sentindo a perna. Amarelo. Amarelo para Gabriel. Você está revendo, então são 2 cartões para jogadores do Flamengo. Gabriel e Davi Luiz. 2 para o Fluminense, Manuel e Guga.
Flamengo vai se classificando para as quartas de final da Copa do Brasil. 1 Flamengo, 0 Fluminense de Ganso. E Klaus apita o fim do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo com o gol de De Arrascaeta. Arrasca no dia do aniversário dele, fazendo 29 anos. Fez o gol do jogo. Os jogadores vão deixando o gramado. Eric Faria e Marcelo Corrêa estão esperando. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, os melhores momentos do primeiro tempo. Com Pedrinho, com o Lédio Carmona. Luiz. Eric. Chegando aqui o autor do gol, Arrascaeta, aniversariante do dia. Arrascaeta, foi um jogo diferente do primeiro Fla-Flu, né? No primeiro jogo, o Flamengo conseguiu marcar mais na frente, abafar mais, mas, enfim, como é futebol, o Flamengo acabou hoje fazendo o gol que não fez naquele jogo. O que mudou na estratégia de vocês? Sim, futebol tem isso. Às vezes, quando não está tão bem, consegue o que a gente buscou, que foi o gol, corrigir as coisas que não deram certo no primeiro tempo e tentar jogar um pouquinho mais, que a gente ficou muito distante e não conseguimos trocar passe. Faltou ter mais a bola, o Flamengo? Sim, temos que ter um pouco mais a bola. Marcelo Corrêa. Luiz, os jogadores do Fluminense não quiseram falar. Primeiro eu pedi o Nino, capitão do Fluminense, não quis falar, eu vi ele conversando com o Daniel. E depois o Fábio saindo também, goleiro do Fluminense, eu mesmo o abordei e ele não quis dar entrevista nesse intervalo de jogo. Ok, você ligado no nosso intervalo campeão a partir de agora, já já! Os melhores momentos de um bom primeiro tempo e o segundo promete ainda mais. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Que lua no Rio de Janeiro, um show de imagens de Diniz tenso. Todo mundo fala com a mão na frente da boca, esse é o climão, é a Copa do Brasil. Bombando para você, tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Wesley perde para o Pirani. Manuel voltando com um confiante Fábio. Cara que deu vários dribles no primeiro tempo. De novo o Manuel. Ano passado o Manuel foi o zagueiro que marcou mais gols pelo Fluminense. Está jogando mal o Fluminense, bola para o Flamengo. Segundo tempo está apenas começando o Maracanã. Bombando com um super Fla-Flu. Fla-Flu 445. Fabrício Bruno. Virando o jogo, da direita para a esquerda. Ayrton Lucas. Nino. Ganso subiu. Thiago Maia, Eric Pulgar, Davi Luiz, tudo no alto. André coloca na grama e chama Samuel Xavier. É apenas o início do segundo tempo, 1 minuto. 2 agora para você. André, Nino. Classificação importante, vale muita grana a Copa do Brasil. Quem passar agora ganha 4.300.000. Olha o Diniz. Erro na saída do Martinelli, botou para escanteio. É escanteio para o Flamengo, veja aí. Fábio, Martinelli e bronca do Diniz. Ele correu quase no escanteio aqui perto do Arrascaeta. Diniz foi jogador do Fluminense e do Flamengo. 1-0 Flamengo, gol de Arrascaeta de cabeça. O Flamengo vai se classificando. Mas temos todo um segundo tempo pela frente. Cobrança na primeira trave, o toque para trás. Cabeçada de Eric Pulgar. O chileno ganhou muito espaço com o Sampaoli e vai se firmando. É jogador de seleção chilena. É bom jogador, né? Leve, consegue chegar bem à frente, tem a passada larga. Joga por trás também, mas a gente já viu ele aqui pressionando muitas vezes no setor ofensivo. Bom jogador. Pulgar derrubando Arias. Nino. O Fluminense não muda suas características. Sai no toque de bola, John Arias. Quebrou a primeira linha, mas chega muito bem o Thiago Maia. E toda a comissão técnica do Fluminense mandando o time avançar. Quando quebrou a primeira marcação, muitos jogadores continuaram atrás. A ideia do Diniz realmente é atrair o adversário e quebrar essa marcação. Quando você quebra, aí você tem que ser vertical. Aí tem que ter muitos jogadores à frente. Pirani. Vamos ver como o Pirani vai funcionar na lateral esquerda, né? Pirani, jogador revelado pelo Santos, jogador de meio campo. Ele jogou o primeiro jogo no meio campo, né? Na vaga que hoje é ocupada pelo Martinelli.
André. Primeiro gol do André como profissional foi feito em cima do Flamengo no estádio do Corinthians. Arias. Clareou, limpou. Mais um drible para o lado errado. Arias tem cruzamento. Cano está muito sozinho. Tem sido uma tônica do Fluminense nos últimos jogos. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. E o jogo segue bombando. É bom demais ter você com a gente. Pulgar. Fabrício Bruno voltando com Matheus Cunha. Matheus tem sido elogiado pelo São Paulo por jogar bem com os pés. Lembrando que isso foi determinante no Atlético Mineiro para a saída do Rafael. Ele trouxe o Everson do Santos. Ele já tinha levado o Everson do Ceará para o Santos, né, Luiz? Pirani. Tá aí Gabriel Pirani, apertado pelo Gerson. O Coringa força. Pirani gira. Consegue mandar para frente, mas a bola é do Flamengo, não. Volta a ser do Fluminense. Tá valendo. Pirani. Ganso. Samuel pelo meio, a bola volta no Fábio. Chegamos a 5 no primeiro tempo. Nino. Martinelli. Manuel. Pedrinho sem pensar muito. Manuel ou Felipe Melo? Para o jogo do Diniz, Felipe Melo, né? Porque é um jogador que constrói, tem bom passe, tem qualidade. Manuel é bom jogador, mas esse jogo de construção apertado aí, sob pressão, Felipe Melo tem um repertório melhor. Pirani voltando com o Manuel. Caiu o Manuel, se atrapalhou, lá vem Flamengo, Arrascaeta, tenta o toque. Manuel, e um perigo, porque o Manuel já tinha um cartão amarelo. Se ele pega a bola com a mão, provavelmente tomaria o segundo. E repetiria a situação do Felipe Melo no jogo número 1. Davi Luiz, Fabrício Bruno. Eric Pulgar, de prima, na boa. Wesley. Passa pelo Pirani, faz o toque pro Gabriel. Entrou, vamos ver se é condição legal. Nino toca na bola. Ayrton Lucas, cara a cara, bateu pro gol. Fábio! Fábio sensacional, sobe a bandeira. Marcado o impedimento. Esse é o protocolo. Impedimento e o Diniz vai à loucura. Mas vimos mesmo assim uma grande defesa do Fábio. Vamos ver. Tava adiantado, né? Ele vai à loucura. O Alexandre demorou a levar. Bom, esse é o protocolo, mas ele tava na dúvida. Exatamente. Ô Luiz, desculpa, Led, ficar de olho no Thiago Maia, ele tá puxando a perna esquerda, naquela jogada que ele conseguiu roubar a bola do Arias. 2, 3 vezes ele pôs a mão no músculo anterior da coxa esquerda e tá puxando a perna. Teve um choque do John Arias ali nele, né, no fim da jogada. O fato é que o Fluminense voltou desorganizado. E o Flamengo com muito mais força de marcação, muito mais em posição, ganhando dividida, ganhando segunda bola, conseguindo desarmar mais. O Fluminense está com muita dificuldade. Olha como é que o Flamengo morde na frente, tudo bem, faz falta, mas está mordendo. E o Fluminense parece assustado nesse segundo tempo, está com dificuldade de se ajeitar em campo. Bom, se o seu coração tá a mil com esse Fla-Flu, saiba que vem mais por aí. Na próxima segunda, 20 horas, é a vez do Maraca receber o clássico dos milhões. Vasco e Flamengo exclusivo no Premiere. Então, dá mole não. Não dá mole. Acesse premier.globo, assine. Segunda-feira, 8 horas da noite, 20 horas, jogaço. Flamengo e Vasco. QR Code na tela para você. É o popular. Bora, bora, bora. Vamos nessa. Arias. Tô com o Pedrinho, com o Lédio Carmona. Por enquanto, Flamengo 1, Fluminense 0. Último toque de Samuel Xavier. A pressão do Flamengo está mais justa, né, no segundo tempo. Até com superioridade no setor agora. Tinham 2 jogadores do Fluminense, 3 do Flamengo. E aí facilita o combate. O Flamengo apertou um pouquinho, está dificultando o Fluminense para construir o jogo. Pela primeira vez desde que a bola começou a rolar nessa noite, chove um pouco mais forte, viu, Luiz? O Léo também agora avisou ao São Paulo, posterior, e botou a mão na coxa esquerda também. A gente lembra que o Léo, ele vem praticamente não treinando, ele joga, sente, se recupera, joga, sente, se recupera. Samuel para frente. Bola para o Fluminense. Pirani. Pirani trabalhou com o Diniz no Santos. Ganso. Lima. Cano pediu, tem cruzamento, é pro artilheiro. Bem, Gerson tocando de cabeça para trás, é escanteio para o Fluminense.
Cano tem 24 gols no ano. E a torcida do Fluminense acorda no Maracanã. É bonito esse duelo, você vendo o torcedor rubro-negro. Maracanã é cheio, Maracanã é colorido. É um mítico Fla-Flu para você. Fla-Flu 445 da Klaus. É escanteio que Arias bate. Cobrança vem abrindo na direção do Nino, ele sobe. Davi Luiz aliviando para o Flamengo. André. Tocando com Samuel Xavier. De novo André. Samuel. Bola ficou dividida. Fica longa aqui para o Lima. Léo Pereira e Lima. Tentou um lençol, Léo. Tá valendo o lance. Lima tem a bola dominada. O cruzamento. Para! Thiago Maia corta e vibra muito. E caiu o Léo Pereira. Toda a categoria, um pisão do Ayrton Lucas no André. Ele tentou um lençol e sente ali a coxa na jogada com o Lima. E a vibração. Aqui você não perde nada, um show de imagens. Sai mancando o Léo. E contrariando os prognósticos, Everton Ribeiro. O Eric, com o Sampaoli e Diniz não dá para adivinhar nada, né, meu amigo? Ele mesmo disse, né? Ganso batendo escanteio. 1 Flamengo, 0 Fluminense. É a Copa do Brasil bombando, cruzamento, Nino cai, passou pelo Manuel. Samuel chegou empurrando. Muito claro o empurrão do Samuel no Gabriel. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Vem aí Everton Ribeiro, jogador de Copa do Mundo. Assim, para esclarecer, Luiz, na entrevista pré-jogo, né, o Sampaoli mesmo falou que as condições do Everton não eram boas, que ele teria condições de 15 minutos no máximo, que talvez nem jogasse, mas ele falou assim, o Everton, ele é muito guerreiro, ele treinou hoje de manhã e mostrou que poderia jogar. Então, acho que o Sampaoli está confiando na experiência e no fato do Everton conhecer o próprio corpo, né? Sabe o que o Pedrinho falou aqui do meu lado? Te enganou, Eric, pegadinha. É verdade, é verdade. 1 pro Flamengo, 0 pro Fluminense. Sai machucado o Léo Pereira, tem treta, hein? Manuel, Gabigol, Arias. Enquanto isso, o Fernando Diniz conversa com o Gabriel Pirani, que entrou no segundo tempo. E fica muito claro ali, naquele lance em que o Manuel foi pressionado, porque o Pirani recuou a bola. Ele disse, não volta essa bola para ele quando ele estiver no 1 contra 1. Para facilitar a saída de bola do time do Fluminense e não prejudicar o Manuel ali naquela situação de último homem. Manuel e Gabi que estão tretando, como disse o Luiz, ambos têm cartões amarelos, né? Klaus falou, chega, acabou. O Flamengo muda o esquema, Lédio Carmona. Ou não, Luiz. Ele pode transformar o Thiago Maia ou até o Pulgar num terceiro zagueiro. Vamos ver como é que fica o posicionamento do time agora. Pode ser que mude, pode ser que mantenha. Você recua um pouquinho um volante e ganha força ofensiva. O Fluminense não está marcando tão bem. Muito pelo contrário, está desorganizado defensivamente nesse segundo tempo. Então ele vai arriscar um pouquinho mais com o Everton Ribeiro e pode recompor os 3 zagueiros com essa solução que eu dei. Vamos ver se é isso que ele pensou. E com o Everton Ribeiro em campo, ele ganha a faixa de capitão do Gabi. Temos muito jogo pela frente. O jogo ainda promete muita emoção. A Arrascaeta fez o gol da partida, 1-0 Flamengo. 13 no segundo tempo. Bola com o Fábio. Goleiro do Fluminense de 42 anos, manda pra frente Davi Luiz. Lima. Se reequilibrou, voltou o lance com o Manuel. Pro Pirani. Passa pelo Thiago Maia. Pirani. Escapa da falta, Pirani. Chama o talento de Ganso. Cano. Cano saindo muito da grande área. A bola não tá chegando do jeito que o Cano gosta, do jeito que o Cano fez 24 gols no ano. Martinelli na entrada da grande área. Cai, pede uma falta, tem falta. Não, não tem não. Klaus correu, Martinelli vai à loucura. Segue o lance, Everton Ribeiro acabou de entrar. Vindo da sua primeira lesão muscular na carreira, Manuel. Acho que o Sampaoli bota o Everton a falta aí, Luiz.
Falta. Jogadores do Fluminense cercam, pressionam Klaus. Caído o Manuel. Fluminense pede um cartão vermelho para Gabi. Tem que ter um pouquinho de equilíbrio, porque já tem cartão amarelo, o Gabigol, né? Ele pode pressionar sem fazer a falta para não arriscar. Agora a entrada do Everton, a gente já percebe que ele não manteve a estrutura puxando o Maia, né? Que poderia ser uma alternativa mesmo, como o moleque chamou a atenção. Ele bota o Everton no setor do meio campo, obviamente, e o Thiago permanece ali no meio campo também. Eu acho que isso é para ter um pouquinho mais do controle da bola, controle do jogo, porque a tendência, pelo modelo do Fluminense, é sempre ter posse. E ele preenchendo o meio campo com um jogador de qualidade como o Everton, é tirar essa bola do Fluminense para manter o jogo com ele. Pediu a falta o Martinelli. E estamos vendo o lance da falta do Gabi no Manuel. Manuel tem a bola dominada. O jogo dá uma esquentada nesse momento. É Fla-Flu. Fla-Flu bombando para você no Sport TV em 4K. Lima ganha a bola. Fazendo um bom jogo, Gerson, defensivamente. Muito bom, muito bom. Ganso, Samuel. Mais uma vez Ganso. Voltando com o André. Mais uma vez Fluminense com o controle do jogo, mas não termina a jogada. Não consegue ter o Matheus acabamento não fez final. defesa difícil nenhuma no segundo tempo. Exatamente. Vai rondando, chega na intermediária e não consegue entrar na área nem finalizar. O Flamengo está baixando bem a marcação, pressionando, dificultando as ações do Fluminense. Nino. De novo Paulo Henrique Ganso. Passa pelo Arrascaeta que escorregou. Manuel. Jogo tenso, jogo emocionante, áreas de cabeça para trás. Ayrton Lucas. Arrascaeta. Botou para correr, tá longa. Tá mais pro André, não. Tá mais pro Ayrton. Ficou no mano a mano. Que velocidade do Ayrton Lucas. Arrascaeta. Gerson pede. Trabalha o Flamengo. No peito, na grama. Everton Ribeiro. Trabalhando pelo meio. Daí para Davi Luiz. Flamengo vem pro ataque. No talento de Ayrton Lucas, que vive um grande momento, também um momento artilheiro. Gerson. Wesley mais uma vez, com a marcação do Pirani. Everton Ribeiro. Eric Pulgar. É importante para o Flamengo ter a bola. Wesley. Gerson. Everton Ribeiro. Pensa o lance. Chama Gerson mais uma vez. Eric Pulgar. Valoriza a posse de bola o time de Sampaoli. Everton. Thiago. Klaus. Ô Klaus. Ô Klaus. Tranquilão, é experiente, mas sai daí, né, Klaus? É, interceptou uma boa jogada do Flamengo. O Everton receberia de frente, já próximo à área. Pirani. Lima. Lima. Voltando com o Manuel. Tem jogador do Flamengo caído. O Fluminense não tira a bola de campo, não. Por isso que a torcida do Flamengo está reclamando. André. Quem está caído é o Wesley. Gabriel Pirani. Samuel. Arias. Ganso. Vem aí um menino talentoso no Fluminense. Arthur com a número 28, pronto para entrar. Pirani. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Martinelli briga com a bola. Gerson ganha. Everton rasga. E é posse de bola para o Flamengo de Everton Ribeiro. Fica sentindo Martinelli. É jogo brigado, vale vaga nas quartas da Copa do Brasil. É Fla-Flu especial em 4K. Martinelli tomou uma cotovelada do Everton. Tá o menino Arthur. Estamos vendo de novo. Entra com o braço no pescoço o Everton Ribeiro. Mas o Martinelli fica sentindo mais embaixo, né?
Entrada pesada. Pedrinho, Arthur é habilidoso, é canhoto. Uma boa entrada dele. Um meia muito promissor, né? Uma joia do Fluminense. Ele é aquele meia canhoto 10 mesmo, camisa 10. Para um jogo congestionado dentro do campo do Flamengo, é o que você precisa. Tabela, aproximação, o tiro de fora da área, tirar e bater. Ele tem isso tudo. Um jogo muito próximo do que é o futsal. A gente precisa saber agora quem vai sair para entender mais ou menos o que o Diniz quer. Outra possibilidade para o Diniz, até para dar mais força ofensiva e mais presença de área, é botar o John Kennedy no jogo também. O Cano está muito isolado na frente. Lédio, lembrando que o Lelê não pode jogar na Copa do Brasil, já jogou na Volta Redonda. Exatamente, o Lelê não está relacionado. Então ele pode daqui a pouco abrir mão do Lima, por exemplo, ou até do Martinelli, e botar um jogador a mais de frente, que seria o John Kennedy. Nino voltando com o Manuel. Segundo tempo, 23 minutos, Pirani. Martinelli. Arrasca fez o gol do jogo de Arrascaeta. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Arias. Vem na diagonal, tenta passar no meio de toda a marcação. Vai passando, caiu, pediu falta. Lima no pivô. Prende, procura alguém. Samuel. Nino. Martinelli. Todo o Flamengo recuado. O Fluminense quer uma pressão. Nino. Arias. Deixando com o Ganso. O cruzamento na direção do Martinelli veio baixo. Mais uma posse de bola para o Fluminense. Sai Manuel para a entrada do Arthur com a 28. Manuel saindo com a número 26, entrada do Arthur. Ficou uma dúvida ali do Eduardo Barros com o Fernando Diniz sobre o posicionamento ofensivo dos jogadores do Fluminense. Diniz, pelo que eu percebi aqui, falava para o Eduardo Barros, não, o John Arias continua pelo lado direito e deixa o Arthur entrar no lado esquerdo. Substituição comum do Fernando Diniz. E o Manuel tinha amarelo também. Ele também já tinha amarelo, estava naquela pilha com o Gabigol. Ele normalmente, nos jogos, ele precisa criar mais, produzir mais ofensivamente na reta final. Ele tira um zagueiro e bota um jogador de frente. É o que ele fez e o André vira zagueiro. Lima. Bola para o Fluminense. Temos jogo pela frente, quase 25 minutos. O jogo promete ainda muitas emoções. O Flamengo vai se classificando, eliminando o Fluminense. Ganso. Esse é Nino. De novo, Paulo Henrique Ganso. Pediu o Cano, tem cruzamento. Wesley para trás, quase chegou no Cano. Mais um escanteio para o Fluminense, veja. Podia estar impedido, era um lance difícil, Wesley tirando. E o São Paulo tem que fazer a leitura agora do lado do Flamengo. O Flamengo não está conseguindo sair de trás e nem ter contra-ataque. Pode botar um homem de velocidade, de repente Cebolinha, pressionar um pouco mais a marcação para ter uma válvula de escape, mesmo sem o Fluminense criar, tirar o Fluminense de dentro do seu campo. Lima batendo escanteio. Bola vem na direção do Nino, sempre Nino, sobe de cabeça. Mais um escanteio para o Fluminense. Fabrício Bruno diz que teve empurrão. É a Copa do Brasil bombando cada vez mais. Estamos nas oitavas de final, a cobrança é do Ganso. Ganso na cobrança, bola fechada mais uma vez. Eric Pulgar. Arthur. Arias. Falta marcada a favor do Flamengo, falta de John Arias. De sábado para domingo, 00:40 no Sport TV 2. Liga das Nações de Vôlei Feminino. Grande jogo Brasil e República Dominicana. Conto com você, vamos nessa. Matheus. Aqui no Maracanã. O Flamengo vai se classificando. Ganso. Arthur. Chamando o Gabriel Pirani. Trombada do Everton Ribeiro, tá valendo. Está jogando o Thiago Maia. Com a marcação do Pirani, Gabigol. Thiago Maia. Ganso dá combate, Ganso briga, Gabigol. Thiago Maia, beleza de bola pro Gabriel. Traz com ele a marcação do André, que agora é zagueiro no Fluminense. Wesley.
Torcida do Flamengo gosta, a bola passa por Eric Pulgar. Davi Luiz. Ayrton Lucas. 27 no segundo tempo. Matheus Cunha. Tem chutão para frente na direção do Everton, de goleiro para goleiro. Cebolinha. Pedrinho citou. Vem aí Everton Cebolinha. O jogador com mais assistência do Flamengo na temporada. Arthur. Foram 8, né, Led? 8, exatamente. Tentou um toque no meio, Arrascaeta. Vamos ver quem sai no Flamengo. Arrascaeta está voltando de lesão. Gerson cai. Tá valendo tudo isso. Tá valendo a bola do Fluminense. Lima. Bola pro Flamengo. Último toque de John Arias. Ô Luiz, coisa de 2 minutos atrás, eu não quero ser injusto, mas o Thiago Maia veio até o Sampaoli e falou: o time tá morto, o time tá morto, ele gritou pro Sampaoli. E aí o Sampaoli conversou com um dos auxiliares e foi nesse momento que eles decidiram chamar o Cebolinha. Assim, eu não consegui perceber todo o Thiago, mas deu para ver o Thiago Maia falando: tá morto, o time tá morto. Todo o clima com Eric Faria, com Marcelo Corrêa e Diniz. Teve cartão amarelo para o Lima porque ele deu um grito Partiu ali com a pra Neuza cima da Bach. Neuza, né? Pois é. Faltou um pouco de educação ali ao Lima. Sobre a informação do Eric, o tá morto é muito porque passa muito tempo correndo atrás do adversário, né? Mesmo sem criar, a gente falava, um cansaço físico e mental. E lá vem Flamengo no talento de Gerson, faz o toque pro Gabriel, ficou cara a cara, bateu pro meio, pra ninguém. Na segunda trave, Pirani tira e sobe a bandeira. Marcado o impedimento do ataque do Flamengo. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Claro, vem pra Claro e faz seu multi. Vai sair o Arrascaeta. Arias erra o passe pro Ganso. Saindo como era de se supor a Arrascaeta, Lédio. O Gerson está mais inteiro que ele. E o Gerson faz um grande jogo. Grande, se multiplica em campo. O Arrascaeta tá no limite mesmo. Eu acho que tá correto a substituição. No primeiro Fla-Flu, Led, o Arrascaeta jogou 75 minutos. E agora ele tá jogando os mesmos 75 minutos, né? Completou poucos jogos na temporada. Se eu não me engano, foram 8 jogos completados pelo Arrasca. Exatamente. Do primeiro ao 90º minuto, só 8 jogos, Luiz. É muito pouco. São 25% dos jogos só que ele conseguiu fazer os 90 minutos. John Kennedy. E o jogo não foi pro jeito do Arrasca, né? Passou muito tempo sem a bola. Agora a gente tá falando aí, o Fluminense com 71% de posse de bola. Passa muito tempo correndo atrás do adversário, ele se desgasta muito. Apesar de ter feito o gol e ele é um cara decisivo, para ele importante é jogar, ter a bola no controle. Nino tocando com o André. John Kennedy é a melhor opção que ele tem, que o Diniz tem para melhorar o poder de fogo do Fluminense. O outro é o Alan, que ainda parece buscar ritmo de jogo, não consegue ser o mesmo jogador da primeira passagem pelo Fluminense. Vamos ver. Ganso pediu uma falta, a bola fica com o Flamengo, fica com o Gabriel. Everton Ribeiro. Gabriel. Botou na frente. Na briga com o Pirani. Flamengo pede pênalti do Pirani no Gabigol. Klaus estava perto, mandou seguir. Aliás, vamos combinar que é um jogo com pouquíssimas reclamações, né? Até o momento, basicamente, nenhuma polêmica. Lima. 31 no segundo tempo, o Flamengo vai se classificando. Com o gol do aniversariante Arrascaeta. Ganso. Arthur. Tocando com Lima. Na dividida com Davi Luiz. Falta no experiente Davi Luiz. Estamos vendo aí de novo o Gabigol no lance com o Pirani. Mexida no time do Fluminense, a terceira alteração vai sair o Lima com a número 45 para a entrada do John Kennedy com a número 9. Antes de liberar para alteração, o Fernando Diniz deu um abraço ali no John Kennedy, efusivo, caloroso, e disse o seguinte: vai que é sua. Vai que é sua, Lédio. É a substituição que eu pedia, né?
nessa reta final. Você tira o Lima, um jogador que trabalha muito taticamente, se desdobra, mas agora ele precisa de um jogador que agrida mais, que finalize mais, que tenha mais presença de área. É o John Kennedy, ainda pode fazer velocidade pelo lado. Samuel. Arthur voltando com Samuel Xavier, daí para Nino. André. Que jogo! E o jogo ainda promete muita emoção. O Fluminense coloca mais um atacante. O Fluminense precisa de um empate para forçar pênaltis. Pirani. Esse é Martinelli voltando com Gabriel Pirani. John Kennedy pede na frente. Martinelli. Ganso. John Kennedy. John Kennedy fez um belíssimo Campeonato Paulista na Ferroviária de Araraquara. O time foi rebaixado e ele brilhou. O último toque do Everton. Ganso aqui atrás, voltou curto, olha o Gerson, ficou cara a cara, bateu pro gol, Fábio no vacilo do Ganso, Cebolinha, ajeita mais uma finalização na trave, Gabi, Fábio, Gerson, que lance, lá vem Flamengo, Gerson tenta, prende, faz a opção pelo drible, Everton Ribeiro, 3 chutes seguidos perigosíssimos que começaram no vacilo do Ganso, John Kennedy, que lance! Que lance! Emoção pura para você no Maracanã! A gente vai precisar ver o lance, mas acho que a primeira finalização do Gerson, o Fábio defende com o rosto, né? Depois tem a batida na trave, o Gabi, o último lance, a última finalização, acho que ele poderia esperar um pouquinho. Ele acelerou a batida, ele poderia dominar, que ele ia poder fazer a finalização com mais calma. 3 chutes em um só ataque, emoção pura! Que lance! Ganso erra o passe. Defesaça do Fábio. Fábio salvando o Fluminense no ano mais uma vez. Ayrton Lucas. Daqui a pouquinho vai mostrar esse lance para você porque ele merece. André. Everton Ribeiro. Impedimento. Tava voltando Everton. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho mais, que o lance é muito longo. Foram 3 finalizações seguidas. Já já nós trazemos a jogada para você. Quase o segundo do Flamengo no Maracanã. Arthur. Arias. Com a marcação do Ayrton Lucas. Esse é Samuel Xavier. Nino. Ganso. Boa bola. Arthur. Martinelli. Arias. Fluminense tem a bola, mas não finaliza no gol do Matheus Cunha. Arias. Não dribla, volta o lance. Arthur. Nino e Gabi. Gabi e Nino. Tá valendo, Nino zagueiro artilheiro. Faz o toque na esquerda para ninguém do Fluminense, ninguém foi. E o Gabigol fica reclamando, pedindo uma falta. São poucas finalizações no jogo, 8-5. Poucas. E o Fluminense finalizou muito pouco no segundo tempo. Pelas minhas contas aqui, 2 vezes. E o Flamengo teve mais chance para matar o jogo e não conseguiu resolver até agora. Vamos ver o Fluminense. Arias no mano a mano, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Bola fácil para Matheus Cunha. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Novo Peugeot 208 Road Trip. Venha fazer um test drive. Arthur. Fla-Flu bombando e bombando muito em todo o Brasil. Fluminense vem pra cima, Gabriel Pirani. Vitor Hugo vai entrar no Flamengo. Para dar um gás aí nesse meio campo. É Juventude no meio campo do Flamengo. Nino. 37, vamos caminhando para o fim do jogo. Arias. Voltando com Samuel Xavier.
Nino. Arias. Samuel Xavier e Davi Luiz, ele se esticou, conseguiu um cruzamento. Eric Pulgar tem a bola para o Flamengo. Passou! E é do jeito que o Cebolinha sabe. Cebolinha contra André. Gabi pediu. Cebolinha, Cebolinha. André! André salva o Fluminense. É lá e cá. Vai ter emoção até o fim. Ô Luiz, o que o Flamengo já desperdiçou de contra-ataque por erro de tomada de decisão no último passe é impressionante. O Fluminense está aberto, vai com tudo para frente, não cria também ofensivamente, dá o contra-ataque pro Flamengo e o Flamengo erra o último passe. E na verdade, Lédio, o Fluminense não tem outra alternativa. Por isso que dá para dizer, vai ter emoção até o fim. Lá vem Fluminense. Ganso. Tentando John Arias, parou no Ayrton Lucas. Falta de John Kennedy. Flamengo levou vantagem. Gerson e Cano. Everton, Cebolinha. Com a marcação de Germán Cano. Falta marcada, Cano derrubando o Cebolinha. O trabalho que o Fluminense tem que ter no jogo é mais difícil, né? Gerar espaço com uma defesa muito próxima, muito compacta. É muito difícil de você construir. 69.978 torcedores. Se eu não sou ruim de conta, faltaram 22 torcedores para a gente ter 70 mil hoje, Luiz, no Maracanã, né? Isso é bom de conta, Eric. Cebolinha, Cebolinha. André salvou, vai lá, Eric. Não, desculpa, vai sair o Gerson com a camisa 20 para a entrada do Vitor Hugo. Fernando Diniz vai pro tudo ou nada. Alan e Isaac vem aí. E só para concluir, Luiz, e o Flamengo tem um espaço já pronto para ele, porque o Fluminense se manda, não consegue pressionar quando perde a bola, tá aberto, né? E aí você precisa ser preciso. O Lédio chamou atenção sobre isso. Foram 2, 3 oportunidades para matar. Então, o trabalho do Fluminense dá mais dor de cabeça. Procurar o espaço, trabalhar, costurar. O Flamengo roubou a bola, aciona o Cebolinha, tem o campo para atacar. Vem aí Alan, que é jogador da seleção chinesa. São Paulo 1, Sport 3, São Paulo classificado nos pênaltis. Aqui vem Flamengo com Everton. Com Everton. Vitor Hugo toca na frente, Fábio sai do gol. Um detalhe curioso nesse futebol brasileiro, o Alan não joga como jogador brasileiro. Ele joga como jogador chinês. No Fluminense, o Alan joga como estrangeiro. Cria da base do Fluminense também, formava dupla nos tempos de Xerém com Maicon Bolt, Maicon e Alan. Aqui 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Arias. Bate para cima do Ayrton Lucas. Arias ganhou na sequência, tem cruzamento, Cano! Para fora. Agora, curioso, né, Luiz? Eu acho que é o terceiro ou quarto jogo seguido que o Sampaoli não faz as 5 substituições. Ele utiliza as 3 janelas e faz uma substituição por vez a cada janela. Mexidas no Fluminense, Marcelo Correge. Isso, saindo Samuel Xavier com a número 2 e Paulo Henrique Ganso com a número 10 para as entradas do número 32, Isaac, e do número 18, Alan. (41 no segundo tempo. Fim de jogo promete demais. Flamengo vai se classificando para as quartas da Copa do Brasil, eliminando o rival Fluminense. Que jogo brigado. Nino. André. Martinelli. Vamos caminhando para o fim do jogo, 41. Pirani. Everton tirando de cabeça e a bola é do Flamengo, a bola é de Gabi. Botou o Wesley para correr. Que velocidade do Wesley. André, na boa, na bola. Sobra do Flamengo com Everton Ribeiro na categoria pura. Everton bateu pro gol. Que lance do Everton, demais. Everton e Fábio foram companheiros no Cruzeiro. Que categoria. Que chute.
E o jogo é tenso, o jogo é bom. John Arias. Fluminense tem toda a pressa do mundo. 42. Arias foi no banco buscar a bola. Gabriel Pirani. Arias. Pirani. Arthur. Esse é Alan. Martinelli. De novo Pirani. Tenta, perde. Vitor Hugo. Vitor Hugo. O Flamengo quer o segundo para se tranquilizar de vez. Vitor Hugo perde a bola. A sobra é dele, a sobra do Flamengo. Essa posse de bola é importante. Vitor Hugo. 43 no segundo tempo. O Flamengo vai se aproximando de uma classificação pesada. Uma classificação importante diante do rival Fluminense, que venceu o Campeonato Carioca. Nino. Gabriel ficou esperando, o Nino chegou. Esse é Isaac. Tá sentindo ali o Gabigol. André. Tenta uma bola longa. Tenta um lançamento para John Kennedy. Alan. Voltando com André. Isaac. Vamos para o fim de jogo que promete. Promete muito. Isaac. No bate-rebate cai o garoto do Fluminense. Pede uma falta. Segue o lance, a bola do Flamengo. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco Consórcios, conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. O Flamengo vai se aproximando da classificação. E vai ter emoção até o fim, porque o Fluminense vai com todo mundo, o Fluminense se expõe. E o Flamengo entendeu que foi o jogo para ele, né, Luiz? Teve dificuldade para controlar o jogo, marcou bem. Baixou a marcação, tirou os espaços do Fluminense, dificultou a construção do Fluminense. Mais 6. Fluminense dentro do que ele pensa de jogo, tentando achar os espaços, não encontrou. Em algumas alternativas, e as melhores do jogo, mesmo sem ser uma construção organizada, uma por erro do Ganso, outra por bola parada, foram as melhores oportunidades do jogo com o Flamengo. Mais 6, vamos até 51, Isaac. Passa pelo Everton Ribeiro, acredita, dribla, balança, Isaac na grande área, tem cruzamento, travado, Isaac cai. Fabrício Bruno absoluto sai com a bola dominada. O Flamengo quer um segundo para se tranquilizar, para se classificar. Fabrício Bruno, lá vem ele. De grande área, Fabrício Bruno. Driblou, acreditou, entortou, cruzou. Tira o Fluminense com o Nino. John Kennedy, é laica. John Kennedy tenta passar no meio de 2. A bola é de Vitor Hugo. A bola não para e a bola é do Flamengo. Que grande fim de jogo, ia fazendo um golaço o Fabrício Bruno. Wesley com todo o espaço, entra na grande área, o cruzamento, Cebolinha bateu, Gabigol! Gol! É do Flamengo! É Gabigol! Gabriel faz o segundo! Gabigol! É o gol da classificação do Flamengo com o artilheiro, com o Gabi, com Gabigol! 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. É Gabigol. Festa no Maracanã. Para você curtir de novo. Wesley. Vem a linha de fundo, cruzamento, Cebolinha. Gabigol, condição legal. André dava condição. É Gabigol. Gabriel, o cara dos gols decisivos. O cara da classificação. Gabigol. Flamengo 2. Fluminense 0, Lédio Carmona.
Estava desenhado, Luiz. Estava muito mais desenhado o segundo gol do Flamengo que o empate do Fluminense. O Diniz sabe disso. O Fluminense fez um jogo ruim. O primeiro tempo até que deu sinais que poderia equilibrar o jogo, poderia dominar até o jogo, mas no segundo tempo foi desastroso o Fluminense. O Flamengo teve chance para fazer o segundo gol antes, em algumas oportunidades. Gols perdidos, último passe mal resolvido, dessa vez não. E na dividida, o Flamengo ganha todas. Segunda bola, o Flamengo ganha. Se impõe muito mais no jogo, no fôlego, na garra, na concentração no jogo. E o Fluminense não conseguiu hoje impor seu estilo, não conseguiu. Teve a bola, mas não teve criação. E o gol mostra exatamente isso. Tem bola espirrada, vai no pé do jogador do Flamengo. Espirrou, gol do Gabigol. A festa é rubro-negra. 2-0 Flamengo. Flamengo vai se aproximando da classificação. Flamengo nas quartas de final. Eliminando o rival Fluminense, que tem sido um rival chato nos últimos anos. O Fluminense tem dominado os confrontos. Eric Faria. Os jogadores do Flamengo estão revoltados com uma entrada que o Ayrton Lucas recebeu agora. Eu confesso que eu não consegui ver quem foi, mas os jogadores estão muito chateados com o trio de arbitragem. Canta alto, canta bonito a torcida do Flamengo. Bola com Isaac na esquerda. São os instantes finais. O Fluminense precisa de 2 gols para levar para os pênaltis. Cano no peito. Cano se atrapalhou, não finalizou. Seria melhor entrar de cabeça nessa bola. Era uma bola rápida, difícil. Ele tenta o domínio justamente porque ele não deu para finalizar de cabeça, que ele sempre finaliza com 1 ou 2 toques. Mas o jogo se desenhou como o Flamengo queria. A gente está revendo o lance. Tinha condição legal. Ataca a última linha na hora certa. Era difícil, Luiz. Ela estava numa altura que eu acho que não dava para ele abaixar e cabecear. Mas o jogo ficou desenhado. Por isso que a gente falava. Pô, o Cebolinha era uma alternativa de velocidade. O Flamengo está marcando muito embaixo. O Fluminense está saindo de forma desorganizada e gerando espaço aqui atrás. E aí facilitou o jogo do Flamengo, que já poderia ter feito 2, 3 gols antes desse gol agora do Gabi. Desde o jogo contra o Cuiabá, o Fluminense não faz gol. Esse é o 5º jogo. 5º jogo. E o 5º jogo do Cano também, sem marcar gol. Canta alto, canta a torcida do Flamengo. O Flamengo vai eliminando o Fluminense, passando pelo rival. 2-0. Arthur, voltando com o Fábio. Uma grande classificação rubro-negra, importante. Vencendo o Fluminense, vencendo um grande rival local. Pirani. São os instantes finais. O Fluminense ainda tenta um gol. Davi Luiz. Sobra de Martinelli. Isaac. Passa bem no primeiro lance. Isaac. Na linha de fundo. Cai Isaac. É escanteio Fluminense. 2-0 Flamengo. Arrascaeta e Gabigol. E a torcida do Flamengo não para de cantar. Bola do Fluminense mais uma vez. Isaac. Arthur bateu pro gol. Longe do gol de Matheus Cunha. Grande classificação rubro-negra. Maracanã em festa, tá aí Gabi. O autor do gol da classificação. O time do Flamengo cansado. Você viu o Gabriel cansado. Tá morto o Gabriel. Entregou tudo em campo hoje. Flamengo classificado. Fim de jogo. Uma vitória importante sobre o rival. Depois de perder de forma sofrida o título carioca. Flamengo trouxe esse jogo para hoje. Flamengo 2, Fluminense 0. Flamengo segue. Flamengo está na Copa do Brasil. Flamengo nas quartas de final. Flamengo 2, Fluminense 0. É a soma dos resultados. 0-0 no primeiro jogo. Vamos ouvir o Maracanã. Vamos ouvir a festa rubro-negra. Pedrinho
Se não for um jogo brilhante tecnicamente, trouxe muita emoção, uma enorme rivalidade e uma classificação do Flamengo sem sofrer muito hoje. No final até entregou em muita emoção, né, Luiz? Mas eu acho que no aspecto de alternativas, de organização para criar jogadas, deixou um pouquinho a desejar, mas criou e em outros aspectos, né? A gente saiu satisfeito com a intensidade, com a dinâmica do jogo, né? Mesmo sem chances sim claras, principalmente para o Fluminense, foi um jogo intenso. E o Flamengo se aproveitou, fez a leitura certa. Às vezes você quer ir por teu jogo, não consegue, baixou a marcação, dificultou as ações do Fluminense, contra-atacou, teve oportunidade antes do gol do Gabi de fazer 2, 3 vezes, e entendeu o que foi o jogo. O jogo se desenhou de uma forma diferente do primeiro e levou vantagem na partida, tá aí nas quartas de final. Jogadores continuam festejando muito no gramado. E o Pedro tá ali, né? O Pedro acabou não entrando no jogo. O cenário do jogo no segundo tempo, a gente até pensava que ele poderia entrar, né? Mas o cenário do jogo não pediu o Pedro mesmo. E ele acabou ficando no banco o jogo inteiro. Olha, Dio, me espantou até. Eu acho que ele nem saiu pro aquecimento, sabia? Algumas vezes. O cenário do jogo não pediu, Pedro. Ele torceu o tornozelo no jogo contra o Cruzeiro. Quem viu, inclusive, o pé dele estava muito inchado, assim. Talvez ele nem tivesse condições mesmo, assim, de atuar. Foi mais uma presença importante no banco, como acabou sendo a do Everton Ribeiro, que entrou no jogo, como é a do Bruno Henrique nos últimos jogos, né? O Flamengo realmente vem sofrendo, assim. Desde 2016, o Flamengo não tinha um primeiro semestre com tantas lesões. São 25 lesões nesse primeiro semestre. Então, o Sampaoli está tentando remontar tudo como está dando, assim, né? Flamengo nas quartas da Copa do Brasil, querendo mais um título. Flamengo é o atual campeão, segue na competição. Ficaram 8. Hoje classificados, São Paulo e Flamengo. Você continua curtindo a festa do Flamengo? Luiz, sim. Gabriel veio falar aqui com a gente. Tá esperando chegar a nossa câmera aqui. Tá aqui o Gabriel já. Gabriel, ano passado o Flamengo conseguiu virar um confronto contra o Atlético Mineiro e muita gente disse que ali foi uma virada de chave na temporada. Você acha que chegou esse momento também do Flamengo de repente entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde dos treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa o palavreado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas para a torcida vem para o Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de má intenção com os jogadores. E isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas da cabeça do torcedor, e aí começa a se criar um clima ruim para dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente está todos os dias lá para correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. O Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de fofoquinha e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. E por que os resultados não estavam acontecendo, então? Os resultados estavam acontecendo, só que não é pão, né, que você coloca a massa e sai na hora. O São Paulo tem a característica do Flamengo, tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, e parece que ele está aqui há 5, 6 anos, não? 40 dias. 40 dias, na minha opinião, é pouco. É pouco. O Abel está há 3 anos, o Diniz está mais que quase todos os treinadores do Brasil. Um ano agora o Diniz, mais de um ano. Então, e você vê a diferença do time deles. E não é porque também eles perderam que o Diniz tem que ir embora e não é assim. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não que tem briguinha, não corre. Não é Big Brother, é Flamengo. Tá aí o Gabriel. Eric Faria conversando com o Gabigol. O torcedor do Flamengo ainda está festejando aqui no Maracanã. Vamos fazer o seguinte. A gente ficou devendo para você também. O jogo ficou tão corrido, tão alucinante, que a gente acabou não mostrando aquele lance que a bola bateu na trave. Vou mostrar os gols e esse lance para você. Primeiro, o gol número 1 do Flamengo. Fabrício Bruno
Arrascaeta de cabeça, gol no primeiro tempo. 1 pro Flamengo, 0 pro Fluminense. Arrasca. O aniversariante. Olha esse lance aí pra você. O Ganso erra o passe. Gerson, Fábio tava voltando. Ficou cara a cara. Pimba, pega no Fábio. Meio no queixo, meio no rosto do Fábio. Toma uma bolada, a bola pega no goleiro do Fluminense. Peito, queixo. E aí na sequência, Cebolinha ajeita. Bate, trave. Na sequência, Gabigol. Fábio! Essa aí que o Que Gabi, lance, que lance! A do Gabi ele poderia ter dado uma dominada e faria uma finalização melhor. Ela bate na trave e vem no pé dele, ó. Só que não tem marcação. E ele tenta fazer a finalização de primeira. Mas o Fábio brilha mais uma vez. Olha essa defesa do Fábio, é impressionante. E a primeira mesmo que bate no peito dele, ele não toma decisão pro adversário, né? Ele espera ali até o último momento. Quando o Fluminense partiu com tudo pra cima, Gabi resolveu o cara. Gabigol, Flamengo 2, Fluminense 0, Lédio Carmona. A questão é que o Fluminense partiu com tudo para cima e não conseguiu construir nenhum lance claro no segundo tempo, nenhum. No primeiro tempo ainda teve 2 bolas no cano. E o Flamengo tinha a cada contra-ataque um lance claro para matar o jogo. Demorou. Errava a última bola, errava a finalização, chutava a bola na trave, o Fábio salvava. Na última bola espirrada, a bola chega para o Gabigol e o jogo foi sacramentado. Agora o Fluminense fez um jogo muito ruim, principalmente no segundo tempo, coletivamente na parte individual. Tudo bem, tem desfalques importantes, o banco não entrega tantas alternativas, entrega poucos, diga-se de passagem. E o Flamengo entendeu o jogo, se concentrou, teve mais foco, teve mais força, teve mais parte física mais inteira do que o Fluminense. O Flamengo ganhava dividida, ganhava a segunda bola, teve imposição, não teve muita técnica, não teve um jogo brilhante taticamente na parte técnica. O Flamengo foi muito mais intenso, muito mais guerreiro que o Fluminense. O Fluminense está num momento muito difícil, vai ter que ter uma retomada urgente. 5 jogos, 5 derrotas, nenhum gol marcado.